Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café, conversando com o analista de café da Stonex, Fernando Maxiliano. Tudo bem, Fernando? Como vai? Olá, Rafa, tudo certo? Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Fernando, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho aí. Acredito, né, como estávamos conversando um pouco antes aqui da entrevista, os fundamentos do mercado seguem aí inalterados, né? Mas hoje, Bolsa de Nova York subindo, Bolsa de Londres caindo. O que tem movimentado aí, especificamente nesse início dessa semana, os preços? Bom, vamos lá. Rafa, se a gente observar nas últimas sessões, né, inclusive o mercado terminou a semana passada em alta, né? Mas se a gente observar, o mercado ele está trabalhando aí dentro de uma faixa, obviamente não é uma faixa estreita, né? Próximo aí dos 380 a 400 centavos de dólar por libra, né? E isso indica uma lateralidade das cotações, né? Um momento em que não há tantas novidades do ponto de vista dos fundamentos. Então, o mercado ele fica mais aí sujeito às condições técnicas para influenciar essas cotações, né? Mas, no geral, existe um cenário, né, falando do Arábica e do Robusta, existe um cenário um pouco divergente para esses dois mercados, né? A gente sabe que a produção brasileira será menor na próxima temporada, inclusive, né, a gente já divulgou relatório falando disso, e nós vamos atualizar, tá? Na próxima semana será divulgado a nova atualização dos números da Stonex com a produção brasileira, mas a produção de arábica será menor. E, por outro lado, a produção de robusta no Brasil será muito maior, né? Então, a gente tem aí um número que é mais de 20%, a nossa projeção que a gente divulgou em novembro. Então, a gente vai ter um aumento da produção de robusta e um cenário mais apertado para o arábica, tá? Então, isso mostra aí também um pouco uma divergência nos direcionamentos. Mas, de forma geral, o mercado, né, ele segue tendo aí uma zona de suporte nos preços, principalmente devido ao cenário de oferta reduzida no café, né, do mercado físico. Os estoques, eles reduziram bastante, e isso tudo atua de forma altista para as cotações, mesmo nesse cenário que a gente tem até uma preocupação com relação ao consumo, mas esse problema de oferta ele é um problema bastante severo e aí continua dando esse suporte aos preços. É outro ponto que voltou aí em alta, né? Na verdade, acho que ele nunca deve ter saído, mas agora mais ainda, né? Inclusive que hoje o Ministério da Agricultura divulgou que tivemos o verão mais quente aí, devido, de fato, a altas temperaturas, acho que desde 1982, uma coisa assim. E tem afetado aí principalmente essa fase final, né, de desenvolvimento, que muitos produtores estão preocupados é com relação à produtividade dessa safra. A quebra a gente já comentou várias vezes que vai ter realmente, principalmente do arábica, mas e a preocupação agora com relação à produtividade, né? A questão da maturação desses grãos mesmo que eles vão colher. Esse cenário também tem precificado, principalmente o arábica, e como que está a situação do robusta? Também existe essa preocupação em cima ou ele segue aí de fato, né, como você comentou, ainda no melhor cenário, ainda no melhor situação? Bom, do ponto de vista do mercado, sem dúvida, tá? O fato da gente ter enfrentado um período seco no mês de fevereiro contribuiu para dar suporte aos preços, tá? Isso é um fator altista que foi bastante repercutido lá no exterior. Do ponto de vista agronômico, eu diria que a gente teve impacto, sem sombra de dúvida, qualquer cenário aí de clima seco e quente não é positivo para as lavouras, mas o maior impacto mesmo ainda foi aquele da florada do ano passado. Então, inclusive, apesar das altas temperaturas, quando a gente olha os mapas de umidade do solo, então que mostra, né, o estoque de água no solo, a gente vê que várias regiões ainda tinham volumes satisfatórios de água no solo devido às chuvas mais abundantes que a gente teve nos meses anteriores, né? Então, esse foi um cenário preocupante, porém eu não diria que é o cenário mais crítico, tá? O que realmente impactou a safra brasileira foi o problema da florada no ano passado. Para o robusta, né, algumas regiões enfrentaram sim um cenário mais adverso nesse mês de fevereiro, mas principalmente lavouras que sofrem com tombamento, né? Quem é produtor sabe que a gente tem clones que quando a gente tem uma carga pesada, igual a carga desse ano, eles tombam e expõem os frutos ao sol. Porém, né, a gente sabe que não existem um número muito grande de lavouras hoje que são compostas por esses clones, né? Os produtores de café
expressivas renovações, né? E os clones mais novos, mais modernos, não sofrem tanto com esse cenário. Então, o impacto para o café robusto é, de certa forma, limitado, o que ainda deixa, né, um cenário mais otimista com relação ao volume da produção de robusta no Brasil. E com relação, de fato, à competitividade desse nosso café brasileiro, né? Estávamos aí com preços altíssimos, né? Muito bom para o produtor, mas estávamos num nível de competição aí com Vietnã, Colômbia de preço que estava talvez nos deixando um pouco em desvantagem. Como é que está o nosso cenário de oferta, essa oferta limitada? Como que está sendo encarado pelo, de fato, nosso mercado global aí, né? Como que os outros países produtores estão enxergando essa oferta limitada aqui no Brasil com relação à competitividade, preço e também safra? Bom, primeiro que esse cenário é altista, sem sombra de dúvida. Se a gente para pensar que o Brasil é o maior produtor mundial de café, então qualquer problema aqui de produção é um fator altista para as cotações aqui no Brasil e no exterior. Mas isso é um assunto bem interessante que você abordou, Rafa. Quando a gente olha para o ano de 2024, o Brasil, sim, era o mais competitivo, com principalmente o café robusta brasileiro sendo aí tanto é que a gente viu volumes de exportação massivos, principalmente no primeiro semestre do ano, por conta, né, dessa competitividade do café robusta brasileiro. É, não é mais o cenário, tá? O café robusta brasileiro ele perdeu bastante competitividade com relação às outras origens, principalmente pelo fato da gente ter essa menor disponibilidade no mercado doméstico. Porque existe uma dinâmica que às vezes as pessoas não olham, né? O Brasil ele é o maior produtor, o maior exportador, mas o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de café. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma indústria muito forte e que ela dá um suporte a esses preços quando a gente tem um cenário de restrição de oferta. Então, por exemplo, a gente viu ano passado os preços de café ao produtor, né, o café robusta, por exemplo, serem praticados a valores muito inferiores ao que estava sendo praticado na bolsa, o que a gente chama, né, de um diferencial negativo. Mais recentemente, os preços no mercado doméstico brasileiro já estão acima dos preços que estão sendo negociados na Bolsa de Valores, o que mostra um cenário em que a demanda da indústria dá suporte para esse avanço das cotações. Então, o Brasil é um importante player aí, tanto na questão da oferta, mas também com essa indústria robusta que traz uma dinâmica bastante interessante. E de fato, aí como você comentou, a demanda tem se mostrado muito resiliente apesar das altas dos preços, né? E era uma preocupação, né? Quando começou a subir, existia essa preocupação de como que a demanda ia reagir. Mas a gente já está percebendo que a demanda ainda está seguindo aí, né, uma certa resistência, né? Não caiu o consumo de fato, mesmo com a alta dos preços. Porém, não foi passado para o varejo, né, essa alta ainda na sua totalidade, né? Como que você encara isso, Fernando? Como que você encara, então, a questão da demanda nos próximos meses? Essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, né? Infelizmente, a gente não tem informações tão claras, né, para a gente entender qual que seria o direcionamento. Mas o café, historicamente, ele tende a ser pouco elástico, né? Então, o que quer dizer que a redução, ele não tem uma redução no consumo como, por exemplo, outros produtos, né? Que tem uma elasticidade maior com relação à renda ou com relação ao preço. O que não quer dizer também que isso vai isentar, né, o café nessa temporada de não ter nenhum problema de consumo, né? Mas, assim, no mundo do café, é um consenso que, de alguma forma, vai haver algum impacto ao consumo, né? Porque o avanço é muito expressivo. Então, ou o crescimento não vai haver crescimento, ou vai haver um crescimento muito pequeno, ou talvez em alguns países até uma redução. Então, esse é um ponto muito difícil que a gente tem. Mas, sem sombra de dúvida, a inflação sobre o preço de café é expressiva, inclusive, né? Logo agora a gente estava vendo os dados mais atualizados. Até o mês de janeiro, a inflação já ultrapassava 50%, e agora, até o mês de fevereiro, a inflação sobre o café torrado moído no Brasil passou 66%. Então, sem sombra de dúvida, um incremento muito grande dos preços. E ainda, Rafaela, a indústria não repassou todo o aumento de custo que ela teve na matéria-prima, tá? Com os preços a 66% de inflação. Então, é um cenário que a gente vai ter que monitorar. Um dos indicadores mais importantes, tá, para esse ponto acompanhar os resultados das empresas do setor. Então, principalmente as empresas públicas, né, que são listadas
elas divulgam aí o seu balanço no final de cada trimestre, e isso mostra como que está a condição da saúde dessas empresas e também, né, o ritmo de venda dos produtos. Outra coisa que também teve uma certa movimentação aí, principalmente no final da última semana, é a movimentação cambial, né? Então, quanto isso também aí vem ajudando, né, nessa elasticidade aí dos preços nas bolsas internacionais? Olha, o dólar ele tem uma relação inversa com os preços, né, na bolsa. Então, geralmente, quando a gente vê o dólar em queda, isso tende a ser altista para as cotações. Um exemplo disso foi a sessão da quarta-feira passada. A gente viu o Nova York avançando bastante, enquanto o dólar estava caindo expressivamente no mercado aqui brasileiro. Então, o dólar tem essa relação. Um exemplo que eu gosto até de trazer aqui é só se a gente pegar o balanço, por exemplo, do início desse ano. Desde o início de janeiro, do final do ano 2024, início de janeiro, até o dia 13 de fevereiro, onde a gente viu as máximas históricas para o preço de arábica, rompendo aí 425 centavos de dólar por libra peso, né, um aumento de 30% em Nova York, o dólar acumulava perdas aí de quase 7%, né? Então, uma queda de quase 7%. Então, a gente tem essa relação, e claro, a volatilidade do dólar, né, ele impacta e contribui para a volatilidade dos preços de café. Esse é o principal fator que eu diria que merece atenção, principalmente para quem está trabalhando no mercado de café, quem está negociando café. E com relação, então, aí nos próximos dias, vamos dizer assim, nas próximas semanas, o que podemos esperar, então, dessa movimentação de preço? Estamos nos aproximando da colheita, né? E muito se espera que a partir aí da colheita a gente tenha uma certa estabilidade, vamos dizer assim, preços mais realistas, mais reais aí para trabalhar com o café, né? O que podemos esperar, na sua opinião, Fernando? Vamos lá, quando a gente olha o calendário mundial, né, a colheita na maioria dos países já acabou, tá? Alguns países da América Central ainda está no finalzinho da colheita. Então, basicamente, você tem Brasil só de assunto neste momento, né? E a Colômbia que vai iniciar ali aquela colheita secundária. Mas também é uma colheita de volume menor, né? Até para a Colômbia, mas é importante a gente estar de olho nisso. Mas nesse momento o Brasil é o grande, né, protagonista desse cenário. A expectativa é que a gente veja aí algumas regiões de robusta começarem alguma colheita aí no finalzinho de abril, mas esse volume mesmo só deve ganhar força a partir da segunda metade do mês de maio e a partir do mês de junho, né? Que a gente vai ter essa colheita mais intensa. E à medida que a gente vê essa nova safra sendo disponibilizada, a expectativa é que ela traga algum alívio para esse cenário de oferta reduzida. O que não vai resolver o problema, já que a gente já comentou aqui, inclusive, que a safra é menor. Mas o início da safra, o início da colheita deve aliviar, sim, esse cenário de oferta limitada de café. Maravilha, Fernando. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Voltamos então aí, talvez na próxima semana, para atualizar os novos números aí da Historics com relação à safra. Vamos ver se a gente tem aí um otimismo pro Arábica, né? Vamos ver se a gente traz um alívio aí para o produtor com relação a isso. E agradeço a sua participação aqui com a gente. Não, eu que agradeço, inclusive, se me permitiu fazer um convite especial a todos, né? No dia 10 de abril, a Stonics estará realizando o evento Perspectivas. Esse é um evento 100% gratuito, tá, pessoal? E a gente vai ter vários especialistas lá, um evento online, falando de câmbio, macroeconomia, falando de commodities energéticas, commodities agrícolas, grãos e, inclusive, obviamente, café, né? Então, é um evento público, um evento aberto. Eu convido todos aí a fazer inscrição, basta entrar no nosso site lá, é mercadosagricolas.com.br ou no site da Stonix, do portal de inteligência de mercado, e vocês podem fazer inscrição aí do nosso evento, tá bom? Muito obrigado, viu, Rafaela, pela oportunidade. Maravilha, então fica aí o convite do Fernando e até a próxima. Até mais. Bom, então é isso. Vamos seguir aí acompanhando, então, né? Como o Fernando falou, a safra brasileira aí virou a protagonista, os olhos estão voltados para ela. Vamos esperar então para ver aí como que vai ser a movimentação do mercado nos próximos dias. Você acompanha tudo aqui com a gente. Obrigado pela sua atenção até aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.